Eduardo Joanes. Ele é psicólogo do desporto, bombeiro sapador, escoteiro e foi ex-campeão do mundo em desacansamento na área pré-hospitalar. Portanto, ele vai-nos trazer aqui parte da psicologia da sobrevivência. Creio que já estás por aí. Eduardo, Joanes. Afirmativo, Paulo. Ora, boa noite, amigo. Bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite, por estares aqui presente. E deixa-me só... Acho que está tudo. Ok. Quando quiseres, podes começar, amigo. Está bem. Então vá. Eu vou avançar. Começo por cumprimentar a audiência. Boa noite a todos. Obrigado por ficarem aí, não é? Podiam escolher fazer 1001 coisas, mas escolheram ficar aí. São os resistentes. Cumprimento também aos nossos amigos e companheiros do outro lado do planeta e aqui do lado, Espanha. E por último, agradecer a organização, na pessoa do Paulo, pelo convite que me foi endereçado. Foi um pouco desafiante. É uma área nova para mim. E posto isto, vou avançar, vou partilhar aqui a apresentação que eu tenho aqui para vos mostrar. Paulo, confirma-me se já estão a ver. Tá, podes pôr em modo dispositivo, que é para se ver melhor. Ou capa, está certo. Ok. Pronto. Então vá. Eu vou começar, vou tentar ser o mais breve possível, até porque já houve aqui um pequeno atraso do horário anterior. Tranquilo. Eu faço a gestão, Okay. não te preocupes. Tudo bem, obrigado. Portanto, a minha apresentação resume-se a estes 5 tópicos, ok? Eu vou falar um bocado sobre a sobrevivência à luz da psicologia. Para tal, baseei-me em algumas obras, onde fui buscar e beber algum conhecimento, e é com base nesse conhecimento que eu vou passar-vos durante os próximos minutos, no sentido também de vos dar uma perspectiva diferente sobre a sobrevivência. Digo isto porquê? Porque é normal toda a gente falar em sobrevivência e associado à sobrevivência conhecerem 1001 técnicas, terem material, mas por negligência ou por ignorância ou simplesmente porque nunca se lembraram disso, esquecem-se de um aspecto bastante importante que para mim, também sou suspeito, que é um aspecto que é pilar nisto tudo, que somos nós próprios, ou seja, que tem tudo a ver com a máquina que está aqui por cima dos nossos olhos, não é? Que é o nosso cérebro, que é de onde saem todas as ordens e de onde saem todas as tomadas de decisões para tudo o que nós fazemos diariamente, desde a respirar até nos vestirmos, agarrarmos na mochila e sairmos para irmos fazer uma atividade qualquer, seja no mato, no deserto, no mar, seja onde for. Portanto, posto isto, fazer só aqui uma nota de esclarecimento, só explicar de uma forma breve o que é a psicologia e qual é o papel do psicólogo. Então, a psicologia acaba por ser uma ciência que estuda o comportamento humano, ok? Antigamente era estudado muito pelos filósofos, até que a filosofia, há umas décadas para cá afirma-se como ciência e pronto, e hoje faz parte do nosso dia-a-dia e faz toda a diferença. Dizer também que quem vai ao psicólogo ou quem recorre de serviços de psicologia não é maluco, ok? Ainda existe este estigma que está completamente deturpado e desadequado. Quem vai ao psicólogo realmente são as pessoas inteligentes que, à semelhança de quando têm uma dor qualquer, recorrem a um serviço de fisioterapia ou fisiatria, ou vão ao médico de família para resolver esse pequeno problema para não ganhar dimensão. Pronto. O nosso cérebro acaba por ser um músculo, muitas vezes também não, ainda mais pelo estilo de vida que nós temos, como o mundo está, não é? Também às vezes não funciona da melhor maneira ou é confrontado com situações que acabam por comprometer o nosso funcionamento normal do cérebro. Logo, faz todo sentido recorrer a um profissional de psicologia ou a um psicólogo para
procurar alguma ajuda no sentido de irmos de encontro e zelarmos pela nossa saúde mental. Depois, este profissional, por norma e obrigatoriamente, é formado em psicologia. E a psicologia em Portugal, de acordo com a Ordem dos Psicólogos, tem várias áreas. Eu vou só falar em duas, ok? Pode, numa situação de sobreviventes, fruto de uma situação ou um episódio de sobrevivência em que criou alguma mazela, criou algum trauma, podem e ajudam a essas pessoas que ficaram com traumas, ficaram com algo, com algo que ficou recalcado, não é? Que ficou marcante. Então aí estamos a falar da psicologia mais clínica, ok? Porque a pessoa tem um problema no foro psicológico e não consegue resolver isso. Não consegue dormir, não consegue fazer a sua vida dita normal, não é? Porque esteve muito tempo combalido, esteve muito tempo num isolamento, numa situação entre a vida e a morte, e então isso criou algumas mazelas e a pessoa ainda não conseguiu e por si própria não consegue viver e desligar-se dessa situação, ok? O vulgar o stress, uma vulgar situação de stress pós-traumático. Depois, por outro lado, e já aqui mais na área onde eu exerço mais, que tem a ver com a psicologia do desporto, o psicólogo do desporto também pode ter aqui um papel preponderante. Pode ajudar na performance, ok? Daqueles que realmente querem praticar de uma forma mais segura e querem ter um melhor desempenho, uma melhor performance naquilo que fazem. E passo a expressão dos praticantes de sobrevivência, a malta do bushcraft, aquelas pessoas que viajam para zonas mais tricky, zonas inóspitas, zonas, sei lá, de montanha, de deserto, de grande mancha florestal e por aí adiante. Também os elementos da equipa de resgate, ok? Nomeadamente os bombeiros, e até mesmo os militares, o caso, por exemplo, da GNR, que tem aquelas equipas de montanha, e por aí fora. Também polícias, os bombeiros e, claro, os atletas, não é? Que foi onde foi o público-alvo de onde surgiu esta área especializada da psicologia. E o que é que nós fazemos nesta área da psicologia do desporto? Trabalhamos as competências, não é? No fundo, permitem melhorar e aperfeiçoar o bem-estar e o rendimento do indivíduo, e com isto estamos a falar de motivação, automotivação, atenção, concentração, não é? Para a pessoa estar focada na tarefa, naquilo que vai executar, aprender a traçar objetivos, ok? Objetivos de processo, objetivos de resultado, saber fazer uma melhor gestão de expectativas, saber gerir as suas emoções, quando acontecem os imprevistos, saber lidar e trabalhar no sentido de fazer uma boa recuperação, por exemplo, de uma lesão, ok? Trabalhar a sua autoconfiança e por aí adiante, está bem? E depois, por último, que é um aspecto bastante importante, nós, de acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos, nós garantimos a confidencialidade. Confidencialidade esta quer dizer o quê? Quer dizer que a relação entre o psicólogo e o atleta, ou a pessoa que recorre ao psicólogo, é uma relação a dois. Ou seja, tudo o que se trabalha, não é, entre o psicólogo e a pessoa, só a eles dois que diz respeito. Ok? É tão simples quanto isto. Pronto. Então, dando continuidade, só aqui um momento. E de acordo com o resumo que eu vos apresentei, começa agora por, à luz da psicologia, nomeadamente este colega aqui do Lynch, que em 1994, ele criou um modelo este que é um modelo dinâmico, não é? E vocês vão perceber isso pelas fases. Ele criou aqui um modelo onde atribuiu esta designação da anatomia do desastre. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao longo de um desastre há um conjunto de etapas, não é? Que uma precede a outra, ou seja, as coisas vão acontecendo e tudo tem um fundamento, tem uma explicação lógica. Então, começando pela primeira etapa, que é a fase de pré-impacto, esta fase é uma fase onde ainda não aconteceu o desastre, a catástrofe, o evento, não é? No entanto, há uma certa informação que corre, não é? Que pode ser constituída por uma etapa de ameaça ou uma etapa de aviso, ok? Mas aqui é importante dizer que a situação ainda não aconteceu, mas as pessoas já têm já ouviram falar que pode vir a acontecer ou que está iminente para acontecer.
Depois, no segundo momento, existe a fase de impacto, que é realmente aquela fase que acontece, portanto, o desastre, não é? Portanto, um acidente de aviação, um acidente de comboio, um incêndio, o avião caiu, o carro despistou-se e caiu na água, a pessoa ficou presa no elevador, o elevador deixou de funcionar, sei lá, mil e uma panóplias de situações que vocês sabem e que se calhar também alguns de vocês já viveram, que eu não vou andar aqui a referir, não quero ser repetitivo. Depois temos a fase de recuperação. A fase de recuperação é a fase pós-impacto, que é o momento que acontece a seguir depois de tudo ter acontecido, depois de tudo ter descambado, depois do prédio ter ruído. O que é que vai acontecer a seguir? Qual vai ser a reação das pessoas? Okay? O que é que as pessoas vão fazer? As pessoas vão se organizar, não se vão organizar e por aí adiante. Depois temos também a fase, provavelmente, mais feliz no meio desta desgraça toda, que é a fase de resgate, que é quando as pessoas acabam por ser salvas após um determinado período de tempo, pode ser um período diminuto, como um longo período de tempo, em que depois as pessoas acabam por ser resgatadas e conduzidas à civilização para serem tratadas, não é? E por conseguinte retomarem as suas vidas pessoais. E por último, e não menos importante, existe a fase do pós-trauma. Esta fase do pós-trauma é aquela fase em que realmente as pessoas voltam, não é? Já sararam as feridas físicas, mas pode haver aquelas feridas mais do foro psicológico, não é? São as mazelas, como há bocado estava a dizer, que são aqueles flashes, aquelas recordações que faz com que realmente a pessoa ainda ouça os gritos, a pessoa ainda visualize determinadas imagens, consiga ainda, através dos seus pensamentos, sentir o cheiro, okay? Do fumo proveniente do incêndio, por aí adiante. Portanto, é uma fase complexa. Portanto, não é só resgatar e está tudo bem. Okay? Pronto. Sendo assim, e à luz da psicologia, como eu referi no início da apresentação, vou agora, de acordo com este terceiro tema, falar-vos um bocado sobre estas respostas psicológicas de um desastre. Ok? Como vocês sabem, existem desastres e desgraças que surgem do nada, não é? Sem permitirem uma preparação prévia, portanto não há tempo, não está marcado na agenda, olha, no dia tal vai haver este sismo, ou tu vais ter um estouro, vai-te acontecer isto. Não, isso não existe, não é? Portanto, as coisas são de repente, são iminentes. Bem como há outros elementos que carregam sinais de perigo. Portanto, no fundo, alertam as pessoas para uma iminência de uma calamidade. Pronto. Neste sentido, e de acordo com o que eu vos mostrei, e à luz da psicologia, agora vou falar um pouco sobre estas respostas psicológicas. Então, vou começar por vos dizer que nesta fase do pré-impacto, como eu há bocado referia, portanto, tornam-se evidentes certos sinais de que pode-se prever um desastre, ok? E que produzem determinados sentimentos de apreensão e ansiedade nas pessoas. Portanto, o perigo é iminente, não é? Há um alerta, portanto, para a pessoa, para o facto de que determinado perigo vai acontecer. Bem? E depois, como eu vos disse, nesta primeira fase do pré-impacto, podemos dividir em dois momentos. O primeiro tem a ver com a etapa de ameaça, ok? Portanto, as pessoas sabem que uma calamidade vai ocorrer, não é? De uma forma direta ou indiretamente, vai afetar as pessoas, ok? Depois, existe aqui um comportamento ou um sentimento generalizado de invulnerabilidade. Portanto, a tendência é as pessoas negarem, isto vai lá acontecer, não é? E acabam por ignorar um pouco estes avisos, não é? Essas ameaças que normalmente já se prevêem, não se sabe quando, mas que podem acontecer a qualquer momento. Depois existem desculpem. Existem três razões básicas, de acordo com a ciência, que levam com que as pessoas não se preparem previamente para um desastre. Em primeiro lugar, tem a ver com o planeamento e a preparação, porque as pessoas acham que é inconveniente.
Ou seja, exige um grande esforço físico e mental. O que é que eu vou ter que pensar? Vou ter que arranjar tempo, agora vou ter que pensar naquilo que pode vir a acontecer e depois, por conseguinte, pensar nas consequências, o que é que eu vou ter que arranjar em termos de materiais, o que é que eu vou ter que fazer. Portanto, as pessoas são um bocado comodistas, digo eu. Depois, em segundo lugar, esses mesmos preparativos costumam ter um custo financeiro. Okay? Portanto, as pessoas vão ter que, se calhar, comprar alguma coisa, remodelar alguma coisa, vão ter que fazer um determinado investimento, vou ter que, se calhar, comprar uma mochila, vou ter que comprar umas botas, ou vou ter que comprar gasóleo, um bidão de gasóleo, ou isto ou aquilo. Estão a entender? Portanto, isto tem alguns custos. E depois, por último, há um mito popular que diz que preparar-se para um desastre é atraí-lo. Portanto, nem pensem nisso, não é? Com medo de que isto pode acontecer. Dou um exemplo clássico na nossa cultura portuguesa, que é a questão do sismo de Lisboa, não é? Portanto, toda a gente fala nisso, que vai acontecer um dia, não é? Mas também há aqueles que nem querem pensar nisso porque acham que isso vai atrair. Mas tudo bem, ok. Depois, existe a etapa de aviso, ok? Realmente, o desastre e a ameaça de morte e a emergência agora podem ser mais iminentes, ou seja, podem ser vistos. Dou como exemplo, por exemplo, um incêndio num edifício, não é? Onde nós cá fora, mesmo não estando ninguém como vítimas em determinado comportamento, as chamas vêm-se cá fora, não é? E a fumarada toda a subir. Portanto, ele está a acontecer, não é? No entanto, se calhar as pessoas não tomam as devidas precauções, mas pronto, há de tudo. Então, esta fase de aviso pode ser inferior a 1 minuto ou pode durar 1 ou mais dias. Depende de situação para situação. Pronto, é caracterizado por uma atividade excessiva, não é? O comportamento costuma ser normalmente frenético e muitas vezes este comportamento frenético acaba por ser ineficaz. Portanto, as pessoas correm de um lado para o outro, não sabem o que fazer, porque lá está, não estão preparadas para isso. Nunca valorizaram esta cultura de prevenção, não é? Muitas vezes nem sabem onde é que estão os agentes de proteção civil, estão simples como um extintor, não é? E quando sabem, agarram no extintor e em vez de tirarem a cavilha e utilizarem o extintor, agarram no extintor e atiram o extintor para as chamas a pensar que aquilo resolve o problema. Portanto, há de tudo. Em termos psicológicos, esta ameaça acaba por ser negada, portanto, o aviso acaba por ser ignorado, não é? Mas a moral, por outro lado, a moral pode ser elevada e a ansiedade reduzida se durante esta fase de pré-impacto as pessoas forem capazes de realizarem tarefas preventivas. Okay? Logo, psicologicamente, as pessoas vão estar mais habilitadas e preparadas para assimilar e avaliar as implicações de um desastre iminente. Ou seja, acabam por estar mais predisponíveis para procurar informações e tomarem medidas preventivas mais eficazes. Bem? Pois, tenho aqui esta frase aqui destes dois autores que provavelmente vocês conhecem a obra deles, não é? Convém também termos noção de que realmente isto faz toda a perspectiva, faz toda a diferença, esta perspectiva mais mental. Então, dando continuidade aqui ao modelo, então numa segunda fase, que é a fase do impacto, a pessoa percebe que realmente está sob uma real ameaça de morte ou numa situação de emergência. Portanto, não há volta a dar, a pessoa já está a viver a situação, não é? E muitas vezes aqui é tudo uma questão de sorte, de estar no sítio certo, no momento certo, para não sofrer grandes consequências, para aquilo passar ao lado, ou, sei lá, mil e uma situações. O resultado imediato é uma opressão dos sentidos, portanto, quando está a acontecer o impacto, portanto, a explosão, dou a explosão como exemplo, não é? Há uma grande opressão dos sentidos, dos nossos sentidos, portanto, a informação sensorial inunda o nosso cérebro, porque é uma coisa de repente, é uma coisa avassaladora, é algo que nós vemos numa tela de cinema ou num ecrã de televisão ou do computador, mas aqui estamos nós a viver na primeira pessoa e estamos a sentir tudo.
ok? Portanto, tem um impacto brutal e é uma informação sensorial tremenda que o nosso corpo recebe, ok? Então esta informação indo do nosso cérebro, com as visões, não é? Portanto, imaginem estarmos dentro de um avião e sentirmos e visualizarmos o avião estar em queda, a descer, por exemplo, os sons, ok? Pessoas aos gritos, não é? Crianças aos gritos, não é? Tudo isto marca, não é? Ouvir ali o estalar das chamas, por exemplo. Depois, em termos sinestésicos, que têm a ver com os toques, não é? O sentir, não é? Podemos ser esmagados, não é? Podemos estar a querer fugir, por exemplo, da cadeira do comboio, porque o comboio bateu, ou foi contra, ou descarrilou, e estarmos a querer sentir, fugir e não conseguimos fugir porque estamos presos entre as cadeiras, ou porque está muita gente a fugir e a pisarem-se uns aos outros, e estamos a sentir as pessoas em cima de nós, não é? Portanto, são sensações realmente marcantes e difíceis de se esquecer, não é? Depois também tem a ver com a questão dos cheiros, não é? O cheiro a fumo, sentir o cheiro de uma pessoa caramelizada, não é? Que está próxima de nós ou que acabou por ser apanhada pelas chamas, não é? A questão dos sabores, não é? Imaginem que, sei lá, que caímos à água, há um incêndio num pequeno barco, sei lá, e ao cair na água sentimos aquele paladar da água salgada com óleo, entendem? Óleo à mistura, isso pode nos marcar e fazer toda a diferença. Pronto. Na verdade, tanta informação acaba por atingir a vítima, onde ela é incapaz de processar e compreender consequentemente toda essa informação, portanto, acaba por ficar um bocado entorpecida e perplexa, ok? Depois, o comportamento dessas pessoas que são apanhadas repentinamente por uma catástrofe acaba por variar de indivíduo para indivíduo. Portanto, eu posso estar com outra pessoa ao meu lado, mas a forma como eu vou viver esta fase do impacto pode ser bem diferente da pessoa que está ao meu lado. Okay? E, no entanto, a pessoa que está ao meu lado pode ser uma pessoa muito forte, com grandes físicos, grandes músculos, mas aqui a máquina é que faz toda a diferença. Entendem? Depois, mais... nesta também, né, dizer-vos também que, à semelhança da fase de pré-impacto, aqui nesta fase de impacto também existe uma negação que é representada. Okay? Enquanto na fase de pré-impacto é normal, nós temos um discurso interno onde dizemos isto não vai acontecer comigo, isto não é para mim, okay? Nesta fase de impacto, o discurso interno pode passar por isto não pode estar a acontecer comigo. Epá, eu não acredito que esteja a acontecer comigo. Isto não pode estar a acontecer. Certamente são frases em que vocês já ouviram, não é? Ou certamente são frases que também vocês já disseram para vocês próprios. Ou para a pessoa que está ao lado. É normal. Okay? Depois, também recordar que aqui este senhor, já não sei em que século foi, no seu famoso barco, no Beagle, na sua viagem de 5 anos, ele percebeu isto através do mundo animal, que sobrevive aquele que melhor se adapta, não é? Às circunstâncias, às mudanças. Portanto, é um bocado esta mensagem que eu também estou aqui a passar-vos, não é? Utilizando aqui a máquina. Mas pronto, dando continuidade, falando sobre aqui a fase de recuperação, que é uma fase do que vai acontecer a seguir, não é? Aqui, esta fase normalmente começa com uma confusão, não é? Portanto, a pessoa, desculpa a expressão, mas gramou ali com o impacto, com a explosão, com a queda, com o elevador parou, saiu fora da estrada e caiu dentro da água, sei lá, mil e uma possibilidades. Depois pode haver uma fragmentação social e do grupo, okay? As pessoas começam lentamente a perceber a extensão dos danos, portanto, começam a olhar ao seu redor, o que é que está a acontecer, parece que estão a acordar, não é? Parece que tudo que é um filme, não é? E começam a perceber a extensão dos danos, as mortes, não é? Os ferimentos que estão a ocorrer ou que ocorreram ao seu redor. Há um retorno gradual da consciência, portanto, a capacidade de raciocínio começa a retomar de uma forma gradual. Isto nas pessoas que acabam por lidar
melhor com a situação, ok? Já vou explicar mais à frente. Pode haver uma recordação e uma expressão emocional também mais evidente. Geralmente, essa expressão emocional assume uma forma de medo, não é? Há um grande ressentimento, uma ansiedade e também a questão da raiva. Diz a ciência que nas mulheres em particular, elas podem apresentar períodos alternados de choro e de riso. Okay? Isto é o que se diz, não quer dizer que aconteça. Está bem? Depois, o que vai acontecer a seguir, se calhar numa primeira instância, é as pessoas procurarem, os pais procurarem os filhos e, claro, os restantes familiares. Portanto, é quase uma atitude automática, não é? Começam logo a chamar porque o desespero cai em si e percebem que realmente não está aqui à minha beira, ainda há bocado, ainda há segundos ou minutos estavam ao meu lado e já não está, eu já não sei onde é que estou, está tudo virado ao contrário, o que é que aconteceu? Pronto. Depois, haverá um aumento geral na atividade e muitas pessoas vão se tornar temporariamente hiperativas. Portanto, querem procurar, estão desesperadas, começam a mover e a andarem de um lado para o outro, não é? Porque querem fazer alguma coisa, querem procurar algo, querem encontrar um sentido para aquilo que está a acontecer. E isso é normal acontecer. Depois, os sobreviventes agora precisarão de estar com outras pessoas, não é? Que é aquela questão do afeto, do conforto, não é? Vão mostrar muitas vezes uma atitude de dependência, não é? E geralmente não dura mais do que 1 ou 2 dias. Portanto, até as coisas acalmarem, até as pessoas acabarem por aceitarem, não é? Umas melhor que outras, não é? Se bem que há outras que acabam por nunca aceitar o que estão a acontecer. Depois as pessoas acabarão por tentar encontrar um abrigo temporário, não é? Ou fazer, não é? Se for no meio urbano vão tentar encontrar, se for num ambiente mais natural vão tentar fazer alguma coisa, ou então encontrar através de uma gruta e por aí adiante. Depois, também dizer-vos que muitas vezes os sobreviventes acabam por ter a necessidade de se afastarem, não é? Se perderam alguém, se tiverem noção de que realmente estão numa situação altamente complexa, não é? Isto vai durar, as hipóteses de eu sair daqui são diminutas, não é? Então acabam por se afastarem ali daquele local para chorarem, não é? Porque precisam ventilar. Ventilar é um termo que a gente utiliza muito em psicologia, que quer dizer falar, deitar cá por fora. Muitas vezes podem e devem fazer isso com as outras pessoas, ou se não têm ligação, ou se estão sozinhas, não é? São sobreviventes ou vítimas sozinhas, solitárias, acabam por falar sozinhas, por gritar, por chorar. É um misto. Portanto, é um misto de sensações. São situações altamente complexas e profundas. Têm uma necessidade avassaladora de falarem, ok? Tentarem explicar o que é que aconteceu com elas, o que é que elas viveram, tá bem? Muitas vezes também ficam com raiva por aquilo que estão a viver, por aquilo que fizeram ou falaram, a atitude que tiveram com as outras pessoas que agora já não estão com elas ou que estão combalidas e por aí adiante. Essa raiva muitas vezes é verbal, física, não é? Muitas vezes verbal é falar de uma forma desmesurada, não é? Irracional. E fisicamente, podem tentar agredir alguém, podem tentar também auto-agredirem-se elas próprias, não é? Porque é o desespero é tanto e acabam por fazer. São comportamentos normais. Isso é para vocês perceberem que este gajo passou-se. Não, ele não se passou. Ele está a reagir, precisa do seu tempo e aquela é a forma da pessoa exteriorizar, ou seja, de dar cá para fora tudo o que está aqui a acontecer, que está a afetar em termos cognitivos, em termos mentais. Ok? Depois, as vítimas naturalmente querem ser cuidadas, querem receber algo, não é? Normalmente um conforto, um lanche, um chá, um cobertor, sei lá, qualquer coisa que lhes dê algum conforto.
A importância destes atos de dar e consolar, segundo a ciência, parece estar relacionada ao tipo real de ajuda prestada. Portanto, isto tem um efeito psicológico muito, muito grande, ok? E remete para a questão do cuidado, que é muito importante, está bem? Mais uma vez aqui, na fase de recuperação, a negação continua ainda presente, ok? E depois pode ser seguida por um estado de apatia, está bem? Isto em termos de fita de tempo nas horas seguintes, ok? Como eu disse, se não vier uma ajuda imediata, se não houver indicativos de que, epá, eu vou sair daqui, a pessoa começa a afundar, muito provavelmente, está bem? A extensão dos efeitos psicológicos, as fases de impacto e de recuperação nas pessoas varia dependendo da dimensão do desastre e, claro, do treino e preparação que as pessoas que estão envolvidas têm, não é? Isso vai fazer toda a diferença. Mas isso eu vou falar um bocadinho mais à frente. Depois também, falando aqui sobre a fase do resgate, como eu há bocado disse, é uma fase tendencialmente mais feliz, não é? Portanto, a pessoa é encontrada, a pessoa é identificada, a pessoa é retirada do local onde ocorreu o desastre, o acidente ou o evento, não é? Às vezes não é retirada desse local, é retirada mais à frente, porque a pessoa, entretanto, começou e como tem alguma formação, se for o caso, começou por iniciativa a tentar sair daquela situação, daquele local, então é encontrada mais à frente, mais atrás, depende da circunstância. Okay? Mas pronto, é uma fase mais feliz, onde acaba por ter algum conforto, não é? Se for evacuada por algum meio, nomeadamente aéreo ou mesmo terrestre, vai poder ter algum agasalho, um chá quente, um cobertor, pá, muitas vezes um abraço, o toque de alguém, o ter ali alguém que vai escutar, que vai ouvir e que lhe vai dizer qualquer coisa positivo, pá. Em breve vai estar com a sua família, estou aqui para o ajudar, e por aí adiante. Okay? Quem já viveu uma situação destas, de vocês que estão aí a ouvir-me neste precisamente, sabe perfeitamente e a importância que isto tem. Depois mais uma frase aqui do Lisch, portanto, do autor de uma das obras onde eu me baseei para fazer-vos esta apresentação, que daria um curso, mas eu tentei sintetizar o máximo possível, portanto, vamos ver se eu consigo cumprir dentro do tempo aquilo que me foi pedido. Então, depois, por último, temos esta fase, que é a fase do pós-trauma, não menos importante, ok? É o período em que realmente as pessoas já voltaram para a civilização, as pessoas já voltaram para casa, não é? E estes sobreviventes tentam reconstruir as suas vidas. Até aqui está tudo bem. O problema é que muitos sinais e sintomas agora serão mais do foro psicológico, ok? Porque as feridas foram saradas, não é? Ou se não foram saradas, estão num processo. Pronto, se partiu o braço, tem gesso, se foi necessário fazer uma operação, a pessoa já foi ao bloco operatório e por diante, portanto está em um período de convalescência, ok? Está entregue aos cuidados médicos. Mas depois, em termos psicológicos, que é aquilo que muitas vezes não está à vista, não é? É que depois começam a emergir, a vir, portanto, esses traumas todos ao de cima, porque isto ficou tudo recalcado, não é? Só título de curiosidade, não sei se vocês estudaram psicologia, ou não sei se há aí psicólogos desse lado, mas para aqueles que estudaram ou aqueles que não estudaram, de uma forma sucinta e agarrando um bocado o Freud na altura, ele fez uma analogia, o nosso cérebro, portanto, a um iceberg. Portanto, aquilo que está acima da linha d'água é o nosso cérebro consciente, que já é uma coisa grande, que está à vista, não é? No entanto, abaixo da linha d'água existe o nosso cérebro inconsciente, que é muito, mas muito maior, profundo, ainda desconhecido, é? Mesmo pela ciência, que é onde está a nossa essência. As coisas boas, as coisas más, as coisas recalcadas, os nossos traumas, mesmo de infância. Portanto, está tudo aí. E quando
há um evento destes, tudo aquilo que está lá em baixo, no nosso cérebro inconsciente, é desafiado e é convidado a vir ao de cima. Passa a linha d'água e vem ao de cima. E é aí que acontece não vou dizer a magia, mas precisamente o oposto à magia, ok? Podem vir dias complexos, dias muito intensos, dias de profundo terror, dias depressivos, onde deixamos de ver o mundo a cores e passamos a ver o mundo a preto e branco. Porque o conflito é interno com nós próprios. E se nós estivermos rodeados de pessoas que não têm a sensibilidade de agarrar em nós, levar-nos a um profissional da área da saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, não é? O problema vai se arrastar e a pessoa começa a se afundar. E chega ao ponto em que isto deixa de ser uma situação para se tornar em algo patológico. Patológico o quê? É tornar-se uma doença. Ok? Há muitos relatos e a ciência estuda muito estas questões do pós-trauma através dos militares, dos ex-combatentes. Okay? No nosso caso, da Guerra do Ultramar, houve militares que são da geração provavelmente dos nossos pais ou os avós, que mataram pessoas nas nossas ex-colónias e mais recentemente a Guerra do Golfo, não é? Há um grande estudo por parte do exército americano onde eles estudam muito esses traumas dos seus ex-combatentes. São situações complexas, situações mesmo muito profundas, muitas vezes a ciência não consegue dar resposta, tenta-se tudo e mais alguma coisa, onde a medicação impera, mas às vezes a medicação não chega, ok? São situações que se podem arrastar e não ter fim. Portanto, não caem e não julguem que vocês são super-heróis, ninguém é super-herói, ninguém é de ferro. Isto pode acontecer a qualquer pessoa, ok? Fica aqui um alerta. Não se aventurem e não descurem. Se vocês gostam muito de vocês, se vocês gastam muito dinheiro em equipamento a comprar uma boa faca, epá, então cuidem aqui da vossa máquina, ok? Porque as facas, as botas, isto e aquilo, pá, isso é supérfluo, ok? Enquanto a máquina não estiver aqui bem oleada, e que eu também já vos vou falar mais à frente, isso pode fazer a diferença entre vocês lá ficarem ou serem socorridos, não é? Com sucesso. Ainda sobre esta questão, sintomas comuns que as pessoas podem ter aqui no pós-trauma são os sonhos recorrentes à catástrofe, não é? Que viveram, questões de ansiedade, a pessoa vive naquela ansiedade, não consegue respirar, não consegue, parece uma panela, o cérebro parece uma panela de pressão, a pessoa não consegue, não tem estratégias por ela própria de descomprimir, ok? Depois tem os distúrbios psicossomáticos. Os distúrbios psicossomáticos têm a ver com a questão do sentir no próprio corpo dores que não encontram a causa, mas que é uma forma do nosso cérebro dizer, através do nosso corpo, que tu não estás bem, porque viveste um episódio traumático e o nosso corpo precisa de estar cá por fora, de comunicar connosco, e nós temos de ter essa capacidade de escutarmos para dentro de nós. Eu também já vou falar isso mais à frente, através do coping. Depois, visto que estes desastres costumam aparecer de uma forma repentina, não é? Não tem hora de acontecer, muitas vezes sem aviso, podem deixar as vítimas também sem família, sem os amigos próximos, sem as posses, sem o conforto do lar, e podem muitas vezes perder um emprego. E tudo isto agregado também contribui para a pessoa acabar por se afundar, por vir a ter problemas do foro psicológico, porque é muita coisa que está a acontecer. Imagina uma pessoa que ficou desaparecida, não é, durante uma porrada de tempo, não é, porque tinha conhecimentos na área, conseguiu sobreviver, conseguiu se alimentar e ir hidratando, mas foi uma porrada de tempo que esteve bem longe, foi dada como morta ou como desaparecida. As equipas, as entidades, fecharam a situação, não é? Por exemplo, estou-me aqui a lembrar de um filme que vocês conhecem, que é o Náufrago, com o Tom Hanks, não é? Se não estou em erro, aquela
história retrata um episódio de sobrevivência de 5 anos, não é? Portanto, as pessoas já não faziam a vida a contar com esta pessoa, não é? Tanto que a companheira dele acabou por fazer a vida com uma outra pessoa, teve filhos, por aí adiante, não é? Se bem se vocês recordam do filme. No fundo é isto que acontece, e isto mexe muito em termos emocionais com uma pessoa que é sobrevivente, que regressa, ou tenta regressar à civilização, ok? E voltar a ter a sua vida. Já não vai ser a mesma pessoa. Isso é garantido. Portanto, isto é altamente complexo. Então, posto isto, vamos passar aqui para um outro tema que tem a ver com as reações individuais. Estas reações individuais têm a ver com a questão de que algumas vítimas passarão rapidamente por estes estágios que eu vou apresentar, acabam por recuperar de uma forma mais rápida que outras a sua eficácia, a sua performance, enquanto que outras podem levar mais tempo a assimilar, a aceitar e, por conseguinte, a fazerem alguma coisa por si próprios ou pelo grupo onde estão inseridos, em modo de sobrevivência. Tá bem? Então, vou começar pela... desculpem. Antes de começar por vos apresentar a primeira reação, portanto, existem várias, eu vou apresentar cerca de 5, são aquelas mais faladas, mais badaladas, faço a expressão. Mas antes disso, quero-vos explicar, à luz da psicologia e de acordo com este modelo cognitivo ou comportamental, porque existem vários modelos dentro da psicologia, este é o mais conhecido. Como é que nós processamos, como é que nós funcionamos? Então, imaginando aqui uma situação, a clássica queda de avião numa selva do Pantanal ou da Amazónia, não é? Como é que nós funcionamos? O avião caiu, não é? Ou está em queda. A primeira coisa que nos ocorre é um pensamento. Um pensamento é automático. Só a título de curiosidade, há autores que dizem que nós temos, ao longo de um dia, mais de 160 mil pensamentos. Muitos desses, ou a maioria desses, são automáticos, ou seja, nós não conseguimos controlar. Eles estão a acontecer, sempre. Okay? É uma cena avassaladora, incrível. Tá bem? É por isso que a meditação, o yoga, coisas do género fazem toda a diferença. Mas eu também vou explicar à frente. Então, surgem os pensamentos do género. Eu vou morrer. Daqui eu não vou sair. Ninguém vai me encontrar. Portanto, isto vai acontecendo. Ok? De uma forma automática. Uma pessoa, se não tiver aqui a máquina bem oleada, se não fez um treino prévio, estes pensamentos vão ganhar força, vão ganhar tamanho, vão tomar conta da pessoa. A pessoa vai viver em função do pensamento. Logo, isto vai despertar em nós emoções. Então, há uma emoção básica que todos nós conhecemos e vivemos, não é? Uns dias mais, outros dias menos, que é um medo. É logo a primeira emoção, ok? Vamos sentir medo. Onde é que eu vim cair? Eu não conheço isto. Isto é só mato. Estou a ouvir animais. Como é que vai ser a noite? Vou ter frio. Eu não tenho nada. Sou o único sobrevivente. E por aí adiante. Vamos também sentir angústia. Vamos sentir raiva. Ok? Porque é que isto me aconteceu? Logo a mim. Porque é que eu vi num avião? E por aí adiante. Vão surgir aqui milhares de situações de pensamentos e emoções à mistura. E isto depois vai ter uma reação fisiológica. Ok? Que é, provavelmente, aquilo que eu vos disse há pouco, que tem a ver com os sintomas psicossomáticos. Podem surgir dores no meu corpo. Estou-me a sentir bastante mal. O que é que se passa? Ok? Vai haver uma hipervigilância. Vou estar atento. Não me apetece dormir. Então o acidente aconteceu de manhã, já são 4 da manhã e eu não durmo. O que é que acontece? Pois não vais dormir porque tu estás com medo. O medo está a tomar conta de ti. Ok? Então estou aqui numa vigilância constante. Ok? Tipo radar. Ouvir isto, ouvir aquilo. Ok? A pessoa está a esgotar os seus recursos, está-se a cansar. Ok? Não come. Não, porque tem medo de sair do local onde caiu o avião, ou porque não tem as ditas ferramentas ou equipamento, ou porque, sei lá, porque tem noção de que foi ameaçada por crocodilo, ou porque está ali um felino, ou simplesmente porque caiu em cima de uma árvore e não consegue descer.
mil e uma situações, ok? Isto também pode gerar suores frios, portanto, estou aqui num ambiente com selvagem, não é? De selva e muito quente, muita umidade, e estou aqui com os arrepios, com os suores frios, o que é que se passa comigo? E por aí adiante, ok? Isso depois vai gerar um comportamento, ok? Pode ser um comportamento de paralisia, ou seja, a pessoa fica imóvel, estática, bloqueada, não age, não faz nada, ok? E por conseguinte, também pode ser um comportamento em que a pessoa desiste. Não vou conseguir sair daqui, não tenho os recursos, não consigo, bloqueio, não consigo processar a informação, não consigo. Entendem? Portanto, nós funcionamos um pouco desta forma, com base neste modelo. Okay? Eu espero ter conseguido explicar-vos isto de uma forma assim muito simples. Okay? Situação gera pensamentos, pensamentos por conseguinte vão gerar um estado emocional, este estado emocional vai emitir reações fisiológicas no meu corpo, ok? Logo eu vou ter um comportamento, está bem? Fruto disso tudo, portanto o caminho é este, está bem? Então sendo assim, agora vou-vos falar e apresentar algumas das reações individuais à luz da psicologia, muitas delas, se não mesmo estas 5, vocês conhecem-nas, certamente, não é? Se calhar não nesta perspectiva mais psicológica, mas vou-vos tentar explicar um pouco a importância delas. Pronto, em relação a esta a primeira, é o pânico, vulgar pânico, não é? A palavra pânico normalmente é sinónimo de confusão, ok? Então, o pânico em massa, portanto em grupo, pode ser visto num grupo de pessoas que tentam fugir de uma situação ameaçadora, ok? Normalmente o pânico está associado a locais fechados, ok? Não em espaços abertos. Sim, é isso. Depois, no fundo, o que é que isto vai originar? Vai originar que se instala um caos. Não é? Cada um a fugir para o seu lado, as pessoas não pensam, as pessoas realmente estão em modo automático, é como se alguém lhes tirasse, carregasse num botão, que é o... Vamos meter isto em modo automático. E cada um foge para o seu lado, não é? Normalmente as pessoas um bocadinho mais, não vou dizer inteligentes, mas que estão mais terra a terra, não é? Mais conscientes, acabam por parar e observar, ok, essa ideia é por ali. O caminho de fuga, o melhor é aquele. E realmente têm sucesso. Não é? Em vez de serem apanhadas, por exemplo, pelas chamas, pá, inalam um bocado o fumo, se for num incêndio, por exemplo, e conseguem sair, conseguem baixar-se e sair de gatas e conseguem sair. Muitas vezes são essas pessoas que acabam por salvar outras, não é? Pronto. Grande este exemplo que eu estou aqui a dar do possível ou hipotético incêndio urbano ou até mesmo um incêndio industrial numa fábrica ou numa empresa. Depois, dizer-vos que as pessoas também são incapazes de prestar atenção, não é? Porque estão neste modo automático, não é? Logo não conseguem compreender qualquer comunicação ou informação que lhes é dada. Portanto, normalmente estão aos gritos, com os braços no ar, não é? Aquela imagem típica que a gente vê nos filmes, não é? E depois cada um vai para o seu lado. Depois, também dizer-vos que existem 4 elementos que caracterizam o pânico, à luz da ciência, que são, primeiro, restrição de tempo, ao espaço de fuga, não é? As pessoas entram em pânico porque sabem que não têm muito tempo para fazerem as coisas, tem que ser uma coisa iminente, elas não estão preparadas por isso, e o espaço onde elas estão é um espaço reduzido, um espaço muito, muito pequeno. Isto também cria aquele ambiente claustrofóbico, não é? As pessoas entram em pânico. Depois, em segundo, as pessoas acabam por ficar, ou tornam-se um bocadinho mais agressivas, não é? Porque estão preocupadas com a sua própria sobrevivência. Terceiro, o comportamento mostrado pelos indivíduos em resposta às circunstâncias é irracional e lógico, não é? Portanto, é um comportamento que não faz sentido, não tem lógica nenhuma as pessoas comportarem-se assim, simplesmente, pronto, por falta de experiência, por falta de formação no treino. Normalmente as pessoas
a tendência é entrar nesse modo de pânico. Normalmente a gente ouve, em Portugal, a gente ouve muito aquela expressão: epá, estou a panicar ou vou panicar perante esta situação que está aí para vir ou acontecer. Depois, por último, o comportamento mostrado é altamente contagioso, não é? Portanto, se uma pessoa entra em pânico e as outras pessoas, à semelhança da pessoa que entrou em pânico, pela experiência de vida que têm, são idênticas, epá, isto vai ser um comportamento generalizado, não é? É particularmente frequente se for desencadeado por alguém numa posição de autoridade ou com algum prestígio social. Portanto, as pessoas vão atrás, tipo o rebanho. Depois, uma outra reação também muito conhecida tem a ver com esta questão da ansiedade paralisante. Pronto. Aqui existem duas formas de comportamento de congelamento. Okay? A primeira refere-se ao tipo de comportamento no qual os músculos da vítima mostram algum rigor intenso, portanto há uma rigidez, não é? A gente quer puxar a pessoa, a gente mexe no braço, a pessoa não mexe, não cede, e há uma aparente interrupção do processo cognitivo mental, ou seja, a pessoa parou, mas também não está a processar informação. Seja, parece que desligou-se. Okay? Ficou ali imune ao que está a acontecer em seu redor. Por outro lado, um outro tipo de comportamento tem a ver com a tensão muscular. Portanto, ou seja, a pessoa fica bloqueada, mas, no entanto, o processo cognitivo acaba por estar a acontecer. Okay? Só que não é convertido em ação. Ou seja, a pessoa está bloqueada, está consciente do que está a acontecer, mas não faz nada para mudar a sua condição. Está bem? Depois temos também a negação, que é o clássico, não é? Aqui a negação pode assumir várias formas. Pode ser uma rejeição direta e simples do que está a acontecer, portanto, do evento, onde a pessoa muitas vezes prefere, como eu disse há pouco, isto não pode estar a acontecer. Não acredito que isto me esteja a acontecer. Ok? Normalmente é descrito pelos sobreviventes como uma sensação de sonho semelhante à irrealidade, ou seja, que não é real. Uma outra forma também da negação pode surgir como uma forma de distorção perceptiva. Ok? Ou seja, a informação do que está a acontecer à volta da vítima pode condicionar e afetar os sentidos. A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Portanto, essa informação é processada de uma forma incorreta, ok? E que vai originar no resultado de uma conclusão falsa. Portanto, o comportamento da pessoa não corresponde àquilo que está a acontecer, porque ela está a fazer uma interpretação errada do evento. Por último, temos a raiva, não é? A característica mais comum da raiva é que ela é irracional, como eu já vos disse. Portanto, não tem lógica, não faz sentido. Depois desta raiva também, no que toca às equipas de resgate, bombeiros, polícias, militares, dependendo do país, não é? Muito provavelmente pode ser transmitida, okay, por parte dos sobreviventes às equipas de resgate, não é? Ou seja, eles podem sofrer ataques físicos e ataques verbais por parte das vítimas, ok? Sabendo de antemão que a raiva é irracional, cabe a esses profissionais ou a um comum dos comuns, à semelhança do que tem acontecido, do que aconteceu nestes dois últimos eventos, que foi o caso do atleta de trail, se bem vocês se lembram, foi a semana passada, que foi encontrado, e onde também tiveram equipas civis e populares à procura do atleta, não é? Dizer-vos que, sabendo de antemão que a raiva é algo irracional, fica já aqui a dica de não valorizem e não deem valor a essas manifestações de raiva. Se vocês, numa situação, enquanto sobreviventes ou enquanto elementos de equipas de resgate, apanharem alguém que vos queira agredir, não é? Ou agredir-vos verbalmente,
caírem-vos em cima. Aquilo é uma coisa momentânea, não é? Só agora é que aparece, estive aqui numa situação precária, passei mal, tenho aqui esta pessoa morta, vocês nunca me ouviram, coisas do género, okay? Ou então querem-nos bater. Pá, deixem a pessoa exteriorizar, quando a pessoa estiver mais calma, aproximem-se dela, ofereçam ajuda, deem conforto, podem tocar na pessoa, agarrar na mão, tocar no ombro, dar um abraço, assim se sentirem mais seguros e confiantes. Okay? É muito importante. Isso faz toda a diferença. Okay? Mexe aqui com o psicológico. Tá bem? E vocês próprios, porque somos todos humanos, vocês vão sentir muito provavelmente essa necessidade e essa vontade de quererem também dar um pouco mais. Okay? Chegaram próximo da vítima, ou estão com a vítima e vão querer celebrar essa pequena, grande vitória de terem encontrado a pessoa, ou de saberem que, epá, já estou a ouvir os barulhos do helicóptero, ou já estou a ouvir as sirenes a aproximarem, nós vamos sair daqui, ok? Qualquer coisa assim do género. Isto é muito importante e é reconfortante. Dou 5 minutos. Ok. Depois, temos também aqui, por último, a culpa, ok? Normalmente a culpa pode assumir muitas formas. As pessoas podem se sentir culpadas por não terem feito o suficiente pelos outros, não é? Alguns podem se sentir culpados por terem sobrevivido e a pessoa que está ao lado não. Okay? Enquanto que outros que mereciam estarem vivos morreram. Pronto. Depois, aqui em termos de coping e de primeiros socorros psicológicos, o que é que nós podemos dizer? Portanto, coping tem a ver com, é um termo também que nós utilizamos muito em psicologia, que tem a ver com a capacidade de nós enfrentarmos, a capacidade de nós lidarmos com a adversidade, ok? Isto é muito importante. Eu não vou falar aqui sobre os primeiros socorros psicológicos, porque eu não vos vou dar essa formação existe, a maioria dos psicólogos sabe atuar e prestar os primeiros socorros psicológicos, o comum dos vulgares, portanto, qualquer pessoa pode fazer formação em primeiros socorros, mas em primeiros socorros aqui a temática já é outra, ok? Eu não vou vos dar formação sobre primeiros socorros psicológicos, vou fazer uma pequena abordagem, ok? De uma forma muito sucinta. Pronto, então aqui agarrando o modelo, não é? Ao partes do modelo, já estamos aqui já na reta final, portanto nesta fase de pré-impacto, não é? Aqui prevalece muito o treino e o conhecimento, ok? Isto vai fazer com que realmente as pessoas possam lidar melhor com uma situação, okay? Porque têm ferramentas e têm um manancial de conhecimentos que lhes habilita a agir numa situação em que estão numa situação de emergência ou que possam estar entre o perigo de vida e de morte. Depois aqui na fase de impacto é importante, aliás, isto é uma dica muito importante que eu vos vou dar. Nesta fase de impacto, se bem se recordam que é a fase onde acontece a explosão, caiu o avião, etc, etc. A primeira recomendação que eu vos dar é que a primeira coisa é vocês olharem por vocês próprios. Não se preocupem com os outros. Primeiro vocês têm que olhar para vocês, tocarem-se, perceberem se vocês estão inteiros, se têm alguma hemorragia, se têm algum objeto empalado, se têm algum ferimento grave, ok? Depois, em termos psicológicos, perceber como é que vocês estão. Ok? Estou bem, estou ciente, o que é que está a acontecer? Fazer um 360, ok? Ok, aconteceu isto, estou inteiro, consigo pensar, ok, vou agir, tá bem? Isto é a primeira grande dica, tá bem? Num segundo momento, ok? Na fase de recuperação, então aqui vocês já podem olhar pelos outros, ok? Abordar as outras vítimas, perceber o que é que está a acontecer, quem está ferido, quem não está, qual é a gravidade e assim por diante. Uma outra dica que eu também recomendo é que é importante vocês compreenderem o problema que as pessoas estão a enfrentar, ou seja, que têm diante de si, e dividir esse problema em partes, em etapas, ok?
focarem-se no processo e não no resultado. O resultado é vocês serem salvos. Até isso acontecer, vocês têm que se focar no processo. Se vocês não se focam no processo, vocês vão desesperar. E vai mexer com vocês em termos psicológicos. Pá, nunca mais sai daqui, nunca mais sai daqui. Não, tu vais sair daqui, mas para sair daqui, tu vais ter que fazer algumas coisas para garantir que tu aguentas até saís daqui. Não é? Pronto. Depois, no que toca às crianças, aqui as crianças é um tema bastante pertinente. Portanto, a recomendação que nós damos é vocês garantirem que elas são mantidas junto das famílias. Okay? E neste caso, pelo menos com um dos progenitores. Está bem? Na nossa cultura há muito o uso daquela expressão, as mulheres e crianças em primeiro. E esta expressão não é assim por acaso. Ok? Porque agora nem tanto, mas antigamente, não é? Há umas décadas atrás, portanto, quem cuidava da casa e da família era a figura feminina, não é? Portanto, era a mãe, a mulher. Portanto, essa expressão já vem daí. Portanto, faz todo sentido. Nos dias que correm, em pleno século XXI, portanto, ou um ou outro progenitor. Depois, no que toca aos idosos, os idosos também são um público-alvo muito, muito tricky, precisam de um tratamento especial. É importante que tenhamos em consideração de que eles mostram mais confusão e relutância em deixar as suas casas e pertences. Digo isto porquê? Porque eu já presenciei em várias situações de incêndios florestais, principalmente nas aldeias, para este país fora, em que o fogo está por trás da casa deles e eles não querem sair. Está ali uma vida de trabalho, entendem? Estão ali os seus pertences. Eles não têm mais nada. Aquilo é a cultura deles. Portanto, tem que ter muito cuidado com este público-alvo, ok? São pessoas com muita sabedoria, com muita experiência de vida, mas muitas vezes são teimosos, ok? E é normal. Depois, em termos de liderança, há bocado o palestrante anterior falava sobre liderança, a minha recomendação é uma liderança mais situacional, ok? Quando se tiver que dar um murro na mesa, passa a expressão, ok, vou ter uma atitude mais autoritária, é preciso fazer alguma coisa, temos que sair todos daqui, temos alguém que está ali numa situação, muito de perigo de vida, o pessoal está bloqueado, então eu vou ter uma atitude mais autoritária. Se diante do grupo, o grupo está a fluir, não é? Então vou ter uma atitude, se calhar, mais social, mais democrática, onde a última palavra é sempre minha, a última decisão é minha, mas eu vou consultar o grupo, ok? Porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação, ok? E isso faz toda a diferença. Não se esquecer que a atitude autoritária é mais no sentido de mostrar uma posição mais firme. Eu posso fazer isto, porque se não se fizer isto, nós não saímos daqui. Estamos todos comprometidos. Tem que haver um esforço comum. Estão a entender? É um pouco nessa perspectiva. Depois, por último, se algum de vocês forem elemento de uma equipa de resgate, não é? Também está sujeito a intensas demandas, não só físicas, mas também psicológicas. É importante vocês isolarem pelo vosso autocuidado, ok? Se vocês sentirem que no curso das manobras está ali qualquer coisa que não está a funcionar bem, nunca senti isto, estou a sentir aqui uma coisa diferente nos meus pensamentos ou em termos físicos, é indicativo que vocês não estão bem. Aquilo está-vos a afetar. Então, saiam de cena. Peçam para ser substituídos. Vocês não vão deixar de ser bons profissionais ou bons resgatadores porque estão a viver um episódio que está a mexer com vocês. Ainda para mais se vocês forem pais. Sim, deixa-me só concluir. Ainda para mais se vocês forem, por exemplo, pais, não é? E tiverem no salvamento ou no resgate que envolvam crianças. Isso pode-vos afetar. Eu digo isto porque nós nos acidentes de viação, quando há crianças, a tendência é aquilo marcar. Ok? Mexe, depois vamos buscar e vamos fazer associações com os nossos filhos e com os nossos entes queridos. Já ficamos por aqui. Eu tinha mais coisas para vos falar, nomeadamente este slide, mas pronto, não dá, paciência. Estão aqui as minhas referências, estão aqui estas duas páginas que eu recomendo, são
A primeira é a página da Ordem dos Psicólogos, onde vocês podem, a custo zero, sacar montes de informação e encontrarem ferramentas para trabalharem um bocado a questão do autocuidado, se assim entenderem, e também encontrarem um psicólogo na zona da vossa residência, se quiserem investir um bocado na vossa preparação psicológica, porque muitos de vocês que estão aí desse lado praticam o bushcraft, fazem coisas de sobrevivência, não é? Fazendo uma analogia ao mundo do desporto, no desporto nós trabalhamos com os atletas, eles têm um treino físico, têm um treino tático, têm um treino técnico e também têm um treino psicológico. E o meu desafio, se vocês nunca ouviram falar, o meu desafio é: invistam isso em vocês. Se vocês gostam muito desta área, não é? Se gastam dinheiro em material, gastem também, não é gastar dinheiro, mas invistam nesta forma de estar, para terem uma melhor performance, para saberem estar de uma forma ainda mais confortável e com mais sabedoria e mais à vontade no terreno. Também. Pronto, posto isto, grato pela vossa atenção, estou disponível para possíveis perguntas e muito obrigado. Obrigado eu, Eduardo, por teres estado aqui presente. Vou deixar só aqui um tempito rápido, se alguém quiser fazer alguma questão, coloquem o braço, a mão no ar. Entretanto, eu quero desde já agradecer a tua presença, Eduardo, por ter estado aqui e aceito o convite e este desafio. Uma vez não havendo questões, despeço-me então de ti. Muito obrigado. Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Saúde.